Estamos seguindo à noite uma série em Êxodo, então quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 15. Quero ressaltar a presença do pastor Roberto, também da Cláudia. Alegria, pastor, ter o senhor com a gente. Deus abençoe. Quem não conhece, o pastor Roberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, em Goiânia. Ele é o idealizador e também o autor daquelas devocionais do Bom Dia. Não sei quantos de vocês recebem, devem receber. Já está em mais de quantos países, pastor? 20 países, chegando a 20 países, né? E tem sido um ministério extraordinário, que tem, inclusive, apoiado vários missionários no Brasil, fora, plantado igrejas. Então, é muito bonito de ver o que Deus fez através de um começo simples, despretensioso, e que tem abençoado tanta gente. Deus abençoe, pastor. Fortaleça a mão do Senhor para o ministério que tem confiado ao Senhor. Êxodo capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao 21. Hoje eu não coloquei o texto aqui porque era um texto longo, então é bom também de vez em quando, porque vocês aprendem a trazer a Bíblia e acompanhar aí na Bíblia, não ficar dependente desse negócio de projeção, tá bom? Vamos lá, Êxodo 15, do 1 ao 21. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto no meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Que texto fantástico! É lindo demais esse cântico aqui de Êxodo capítulo 15. Após testemunharem a mão poderosa do Senhor em libertá-los da escravidão egípcia de maneira espetacular, o povo de Israel irrompe em cântico de louvor e também de gratidão ao Senhor. Este capítulo aqui, conhecido como Cântico de Moisés ou Cântico do Mar, não é apenas um registro histórico de um evento passado,
mas uma poderosa declaração da soberania, do poder e também da fidelidade eterna do nosso Deus. Ele nos ensina como responder às maravilhas que o Senhor realiza na minha vida e também na sua vida. Depois da travessia milagrosa no meio do mar, Moisés e os israelitas, eles então celebraram a libertação e eles cantaram. Esse aqui, meus irmãos, é o primeiro cântico registrado na Bíblia. E o texto ele é altamente poético, utilizando também de paralelismos, metáforas, linguagem vívida também, para descrever o poder de Deus e, ao mesmo tempo, a derrota dos inimigos. O cântico serve para celebrar a vitória divina, demonstrar que não foi um acaso e, ao mesmo tempo, enfatizar a soberania de Deus, permitindo que gerações futuras se apropriem desses sentimentos em seus próprios contextos de adversidade. É muito bom saber, eu e você, que nos momentos de adversidade existe um Deus poderoso que é por nós. É o nosso Deus, não é o Deus somente de Israel que livrou Israel da escravidão do Egito, mas é o Deus que nos livrou da escravidão do pecado, da morte, do diabo, da lei. E Ele nos guia na nossa peregrinação nesse mundo. E não existe mar vermelho que fique aberto quando Deus decide abrir. Ele é o Deus que guia o seu povo, que guerreia pelo seu povo, que batalha em favor do seu povo. E quando nós olhamos para esse hino de louvor, a soberania, o poder e a fidelidade de Deus, nós também podemos nos encontrar nesse mesmo hino aqui. É tanto que mais na frente, em Apocalipse 15, João vê a multidão dos redimidos louvando ao Senhor com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Veja só os redimidos, olha o paralelismo que existe entre a libertação do povo de Israel do Egito para a libertação dos redimidos também do pecado. Existe um cântico de Moisés, mas existe também um cântico do Cordeiro. Jesus é o nosso grande libertador. Hamilton, no seu comentário em Êxodo, ele diz que o que temos na verdade em Êxodo 14 e em Êxodo 15 são relatos do êxodo do Egito. O do capítulo 15 aparece como prosa, mas o capítulo 15 aparece como poesia. O propósito do relato em prosa é narrar. O propósito do relato em poesia é celebrar. Êxodo 14 fala de uma antiga história, enquanto Êxodo 15 canta uma antiga história. Andamos ou marchamos no capítulo 14, mas dançamos no capítulo 15. O capítulo 14 foca naquilo que Deus fez, mas o capítulo 15 foca a resposta apropriada àquilo que Deus fez. Há uma santa tensão no capítulo 14. Os egípcios estão perseguindo, eles estão atrás, o mar está na frente, eles estão encurralados. Existe tensão aqui, mas no capítulo 15 é entoado cânticos a plenos pulmões, e por que não? Deus enxuga toda a lágrima depois de varrer todos os egípcios. No capítulo 14 nós estamos em movimento, mas no capítulo 15 nós estamos parados na beira do mar. Prendemos a respiração no capítulo 14, já no capítulo 15 os olhos estão molhados. No capítulo 14 e no 13, uma nuvem segue à frente de Israel. E no capítulo 15, versículo 14 e 16, a gente vê que a reputação de Israel vai à frente do seu povo. No capítulo 14, Moisés nada diz, mas Deus lhe pergunta, por que estás clamando a mim? Mas no capítulo 15, Moisés fala muito, mas Deus não pergunta, por que estás cantando a mim? No capítulo 14 nós temos guerra, mas no capítulo 15 nós temos adoração. Olha que paralelo, que coisa extraordinária. A gente ainda vive, irmãos, eu e você, nessa tensão do já e ainda não. Ainda existe tensão nesse mundo. Ainda estamos transitando na direção da terra prometida, da nossa Canaã celestial. Mas existe um momento em que Deus vai libertar completamente o seu povo do seu inimigo. E vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e vai colocar nos nossos lábios um novo cântico. E na verdade ele já começou a fazer isso. Ele já começou a fazer isso. No meio do seu povo que crê, no meio da igreja, ele já nos libertou do pecado,
já nos deu liberdade, já encheu nosso coração de alegria. Eu e você temos motivos de sobra para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós podemos dizer que o nosso texto fala que... Eita, eu nem coloquei ali ainda, né, irmãos? Peço perdão aí. Que o cântico de louvor a Deus é uma resposta espontânea pela libertação da escravidão, aniquilação dos seus perseguidores e garantia de cumprimento dos termos do pacto da aliança por causa da mão forte do Senhor. O nosso texto ele mostra dois cânticos, o cântico de Moisés e do povo e também o cântico de Miriam. Tá? Esses cânticos eles se fundem em um só cântico de louvor a Deus. E nós vamos dividi-lo aqui em três partes, seguindo a sua estrutura literária. Primeiro, o texto fala de Deus. Depois, o texto fala com Deus. E depois, ele volta a falar de Deus. E nós vamos seguindo, então, dentro dessa estrutura. Né? Em primeiro lugar, aqui, o nosso texto apresenta para mim e para você o louvor como sendo uma resposta à salvação de Deus. Uma resposta imediata. E agora eu estou vendo que houve um erro meu aqui, 2 segundos, peço perdão também. Ok, isso aqui. A gente tem uma resposta imediata. A palavra hebraica que começa aqui, que diz, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico, indica imediaticidade dessa resposta após o livramento. Né? Nós temos aqui uma resposta a Deus. O cântico não exalta Moisés, não exalta Miriam ou qualquer homem, é um cântico a Deus. Eu tenho uma resposta imediata por aquilo que Deus fez na minha vida. E é interessante quando também o Evangelho nos alcança, a resposta que damos a Deus é uma resposta imediata. Eu não sei como foi na sua vida, mas quando Cristo entrou na minha vida, e o testemunho que eu ouço de quando Cristo entra na vida de uma pessoa, é que essa vida é transformada imediatamente. Olha para o que aconteceu com Lídia, ela se converteu, imediatamente essa mulher passou a servir ao Senhor com os seus bens, com a sua casa. O carcereiro, da mesma forma, quando conheceu a Jesus, imediatamente mudou de atitude em relação a Paulo e Silas, abriu sua casa, cuidou das feridas dele. E da mesma forma acontece conosco. Quando Deus nos tira do tremedal de lama que nós nos encontrávamos e nos coloca sobre uma rocha, Ele também coloca nos meus lábios e nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Existe resposta imediata à ação benéfica de Deus em favor do seu povo. Mas a gente vê aqui que o louvor não é uma resposta imediata ao que Deus fez, mas também uma resposta a Deus. Não é uma resposta a Moisés, ao povo. Não existe ninguém parabenizando ninguém por aquilo que aconteceu. Porque ninguém fez nada. Deus fez tudo. A salvação é uma obra de Deus do início ao fim. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque foi Ele que fez maravilhas no meio do Egito, foi Ele que conduziu o povo, foi Ele que guiou o povo com a coluna de nuvem e de fogo, foi Ele que se colocou como muralha entre o exército dos egípcios e o povo, é Ele que abre o mar, é Ele que destrói os inimigos, tudo é Ele. Não existe espaço para vanglória humana quando o assunto é salvação. Então, é uma resposta a Deus. Todo louvor tem que ser dado a Deus. Quando olhamos para Hebreus capítulo 13, versículo 15, vai dizer, por meio de Cristo, pois, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor é oferecido a Deus, sempre por meio de Jesus, e é um resultado daquilo que Deus fez no nosso coração, na nossa vida. Que coisa extraordinária. Mas é uma resposta também à salvação. Esse primeiro verso estabelece o tom de todo o cântico e é uma celebração da vitória de Deus. Haiken disse que a salvação sempre exige uma reação, uma resposta de louvor que se expressa de modo mais adequado num cântico. Por isso, o cântico de Moisés, o cântico da salvação, não era apenas apropriado a essa altura do Êxodo, ela era imprescindível. Mas diz também que é uma resposta coletiva,
mas de caráter pessoal. O cântico de Moisés e do povo, é do povo também. Entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico, e disseram. Agora, vê que coisa interessante. O que é que eles disseram? Cantarei ao Senhor. Cantarei? Não está estranho isso aqui? Uai, se é o cântico de Moisés e do povo, e eles disseram, então você há de convir comigo que esse verbo deveria estar no plural. Cantaremos ao Senhor. O Senhor é a nossa força, é o nosso cântico, mas não. Todos os verbos estão na primeira pessoa. Eu cantarei. O Senhor é a minha força, é o meu Deus, eu o louvarei, eu o exaltarei. É tudo eu. O louvor é coletivo, mas tem um caráter aqui pessoal. E nós vemos aqui, meus irmãos, algumas coisas. Primeiro é o compromisso do adorador. Eu cantarei, eu exaltarei. Existe um compromisso agora de adoração em resposta ao bem recebido. Quando a gente olha também para o Salmo 23, no final do Salmo, o que é que a gente vê? O salmista dizendo, depois de todos os benefícios que Deus havia feito para ele, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Vai ser impossível fugir da bondade e da misericórdia de Deus. Mas eu também habitarei na sua casa, para todo sempre. Essa é a minha resposta à benevolência dele na minha vida. Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, cumprirei os meus votos, e aí vai. Ele vai falando do que vai fazer diante dos benefícios que ele havia recebido. Então existe um compromisso de adoração. O compromisso do adorador aqui é de cantar, é de exaltar, é de louvar. O alvo do adorador é sempre o Senhor. O cântico dele é ao Senhor que ele quer engrandecer, é ao Senhor que ele quer honrar. A gente tem a razão da adoração, vitória sobre os inimigos, bênçãos recebidas da parte de Deus. Irmãos, nós só adoramos a Deus, só amamos a Deus porque Ele nos amou. E Ele nos amou por meio de Jesus. Ninguém aqui ama a Deus ou busca a Deus sem que Deus primeiro tivesse buscado. Ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se corromperam. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. É isso que a Bíblia fala. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor. Por isso Deus vem ao encontro do homem. Isso é o Evangelho. Isso é a boa nova de salvação. Deus viu a nossa miséria e Ele se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Morreu numa cruz por mim e por você. Derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Quem crê nele tem a vida eterna. E quem tem a vida eterna passa a buscar a Deus. Passa a se comprometer com o Senhor. Passa a voltar os seus olhos, o seu coração, a sua motivação e a sua vida para Ele. Tudo agora é Ele. Para nós Ele é, da vida, o melhor. É isso, Jesus passa a ser a razão da nossa vida, da nossa existência, o motivo de acordarmos. É o primeiro com quem falamos quando acordamos e o último com quem falamos. Ele é tudo na nossa vida. É o que Paulo vai dizer, viver é Cristo. Não é outra coisa senão Cristo. A nossa vida precisa estar voltada para o Senhor. O nosso louvor precisa estar voltado para o Senhor. Todo o nosso coração precisa estar voltado para as coisas do Senhor. Para a pessoa de Deus, para a palavra de Deus, para o povo de Deus, para a missão de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Olha, além disso, a gente tem a confiança aqui do adorador. O Senhor é a minha força. Olha o que Ele fez na minha vida. Eu sei que eu posso contar com Ele no meu futuro. Olha o que Ele fez no meu passado. Esse Deus é presente na minha vida. Eu posso contar com Ele no meu futuro. Ele é a minha força. Senhor é o seu nome. Ele é homem de guerra. Eu sei que posso confiar nele. Este é o meu Deus. Ele é o Deus dos meus pais. Eu tenho relacionamento com Ele, Ele tem relacionamento comigo. Ele se faz presente na minha vida, me dando força para enfrentar os meus desafios. Essa é a certeza que Ele tem. É a certeza que você tem. Você tem essa certeza?
que Deus é a tua força. Eu não tenho força. Você tem força? Tem nada. Tem nada. Tu é feito eu, tu é pó. Tu não tem força para nada. Tu aparece bonitinho demais aqui. Tem teus títulos, teus cargos, teu dinheiro, tua posição. Você é demais aos olhos dos homens, mas tu sabe que tu é fraco, tu é nada. Tu é pozinho, tu não tem força para nada. Basta vir uma doença, um câncer, um filho enfermo, e tuas estruturas se abalam. O grande homem se torna um menino ingênuo. E a gente reconhece que não tem força, que somos nada. E precisamos clamar a esse Deus poderoso, glorioso, cheio de majestade. E podemos dizer, como Moisés e o povo, Ele é o meu Deus. Ele é a minha força. Ele é Senhor, é homem de guerra. Ele é meu. Não estou nem aí se é teu. Eu sei que é meu. Eu sei que é a minha força. Que nos momentos, quando eu estiver caindo, triste, abatido, pensando em desistir, Ele está ali. Ele me dá força. Ele fortalece as nossas mãos para continuar acreditando. Naquele casamento que está difícil. Naquele filho que está afastado. Naquele trabalho que não está indo para frente. Tantas coisas se levantam na nossa vida. São tantos mares vermelhos que se levantam ou se apresentam diante de nós. E Deus nos conduz a esse ponto. E a gente fala, e agora? Ele está dizendo, para de olhar para o mar e olha para mim. Para de olhar para o mar e olha para mim. Eu sou o Senhor dos mares. Eu sou o teu Deus. Eu sou a tua força. Por que a gente é tão bobo? Querendo viver a vida cristã pela nossa força, querendo fazer aquilo que Deus manda a gente fazer pelo nosso braço. Isso é impossível, irmãos. Jesus disse isso, eu sou a videira, vocês são os ramos. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, nem vocês podem dar se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. E vocês vão dar muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas comigo, vocês podem fazer muito. O Senhor Jesus é a nossa força. A nossa esperança não está na nossa capacidade, mas na capacidade que Ele tem de fazer aquilo que eu e você não somos capazes nem sequer de pensar ou imaginar. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Eu não sei se Ele é o teu Deus. Eu não sei se você tem essa confiança que o adorador aqui de Êxodo 15 tem, mas eu quero dizer que hoje, nessa noite, Ele pode se tornar o seu Deus. Se você se arrepender do seu pecado, crê em Jesus como Salvador da sua vida, o Senhor Jesus vai perdoar o seu pecado, vai entrar na sua vida, vai te dar perdão, vai fazer de você um filho e uma filha de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creia no nome de Jesus e você vai ser recebido como filho de Deus, vai ser perdoado, adotado, batizado com o Espírito. Você vai fazer parte de uma família linda de fé. E você vai ter o próprio Deus habitando em você por meio do seu Espírito e dando a você a capacidade de fazer aquilo que você hoje acha que não consegue. E não consegue mesmo. Sem Ele você não consegue. Sem Ele eu não consigo. Sem Ele ninguém faz nada. Mas com Ele, os mandamentos de Deus se tornam possíveis e não penosos. E nós recebemos a graça de viver uma vida que o glorifica. Segundo lugar, a gente percebe no nosso texto o louvor como resposta ao poder de Deus. Se o primeiro o louvor é uma resposta à salvação, àquilo que Deus fez, agora o louvor é em resposta a quem Deus é, ao poder dele manifestado. E o texto nos mostra algumas verdades aqui sobre o poder de Deus. E novamente eu percebo que eu não coloquei minhas notas do apresentador aqui para mim. Vê, Deus é guerreiro. Vai ser as notas. Deus é guerreiro. Ele é colocado aqui, existe um antropomorfismo aqui no nosso texto. Ele é apresentado como um homem de guerra. A gente sabe que Deus não é homem,
Ele não tem braço, ele não tem olho, ele não tem ouvido, nariz, pé, mas ele é apresentado aqui como um homem valente, um homem guerreiro, um homem poderoso. E isso aqui tem tudo a ver com o relato de Êxodo 14, quando Moisés fala com o povo: por que vocês estão assim? O Senhor pelejará por vós. E quando os homens de Faraó entram no Mar Vermelho e as rodas começam a emperrar, eles ficam desesperados. E ele diz: a gente está perdido porque o Senhor peleja por eles. Deus guerreia pelo seu povo. Ele se levanta como um guerreiro valente, como um homem cheio de armadura, como vai apresentar lá em Isaías. E é fantástico o fato de que Paulo vai chegar em Efésios capítulo 6 e dizer que existe uma armadura de Deus. Olha aí, Deus como um guerreiro valente que tem uma armadura, e ele concede uma armadura aos seus seguidores, fazendo dos seus seguidores também homens e mulheres valentes. Mas ele é guerreiro, ele é apresentado aqui como homem de guerra. Mas além disso, diz que o seu poder é incomparável. O versículo 6 a 8 diz: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Nas grandezas da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consomem como restolho, como palha. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O poder dele é incomparável. Incomparável. Ele tem poder, meus irmãos, para vencer completamente os seus inimigos. Mas ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a criação. Ele abre o mar com o resfolgar das narinas. Eita, se eu fizer isso dá mal. Abre o mar. E as paredes ficam quietas. Não, pastor, é porque aconteceu um milagre naquela época. Foi um acidente ali, foi coincidência. Veio um vento, o mar baixou e abriu um caminho. Irmãos, o texto vai dizer que o mar não baixou, não. Aquele negócio lá de Maragogi, caminho de Moisés, aquilo é fake, tá? O caminho de Moisés aqui não foi mar baixando e terra aparecendo, não. Foi mar abrindo e muros de água coalharam-se, diz o texto aqui, ficaram como um muro de um lado e do outro. E o povo passou no meio do mar, com aquela muralha de água de um lado e para o outro. Tu tinha coragem de entrar? Às vezes Deus faz milagre, a gente se assusta com o que Deus está fazendo, né? Abriu. O mar obedece ao Senhor. E sabe quem obedeceu? A quem ele obedeceu também? Um homem judeu, nazareno, filho de um carpinteiro, que era muito mais do que um filho de carpinteiro. Era o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se fez carne e habitou entre nós. Diz que ele estava dormindo na frente do barco, lá na proa do barco. Veio uma tempestade, os discípulos estavam assustados, com medo de morrer. Acorda ele: Senhor, Senhor, morrendo de medo. Não te importa que pereçamos? Vê que pergunta ridícula de fazer para Jesus. Ele veio ao mundo exatamente para que eu e você não pereçamos. Ele veio ao mundo para nos salvar. E essa é a pergunta que se faça para ele: não te importa que pereçamos? Ele levanta, fica quietinho. Ele repreendeu a fúria do vento e do mar, e tudo ficou quieto. Aí os discípulos abestalhados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o Criador do mar. É o que já abriu o mar no passado. É aquele que anda sobre o mar. Ele anda sobre aquilo que te aflige. Tu está preocupado com as ondas e ele anda sobre as ondas. Tu está preocupado com a tempestade e ele dorme na tempestade, porque ele não tem medo de tempestade, ele não tem medo de onda, ele não tem medo de vento, porque os ventos, os mares e tudo obedece ao comando dele. Tudo. Quando ele fala, as coisas acontecem. Não existe
ninguém semelhante a ele. Não existe nada que seja isso aqui difícil para ele. Ele disse, haja luz. E houve luz. Não fez nem força. Só falou. Ele falou e aquilo que não existia veio à existência. Com a palavra. Ele falou e as coisas aconteceram. Que é isso? Aí eu e você ficamos assustados, desesperados. Porque a gente é tão fraco. A gente é idêntico aos discípulos. A gente se assusta na tempestade. A gente duvida que a gente possa caminhar no mar quando Jesus diz vem. A gente olha para o vento ao invés de olhar para Jesus. A gente olha para o mar ao invés de ouvir para o Deus que diz marcha. Nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso e o seu poder é incomparável. Além disso, meus irmãos, ele é aquele que derrota os inimigos do seu povo. O versículo 4 diz que ele acabou, ele destruiu o exército mais poderoso do mundo, sem que ninguém precisasse levantar um dedo ou uma espada. Ele fez isso. Os egípcios eram, na época, o império mais forte do mundo. Eles ainda tinham a vantagem da cavalaria, dos carros de guerra, das bigas. Você já viu nos afrescos aí, antigos, como funcionava? Os cavalos iam na frente, um ia guiando, enquanto o outro ia com a flecha, atirando ou com espada. Agora você tem um exército de homens, de escravos, desarmados, inofensivos, diante do maior exército do mundo, que vem com cavalaria e carros de guerra. E agora, qual a vantagem que eles têm? Eles têm o Senhor. Eles têm o Senhor. O Golias tinha espada, armadura, tinha experiência de guerra. Davi tinha o quê? Davi tinha o Senhor. Saul, deixa eu te falar, tu está olhando para mim, Saul. Olha para o meu Deus. Esse servozinho aqui, pequenininho, inocente, que tu está dizendo que não pode enfrentar esse cara, estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Veio um leão e tomou uma ovelha do rebanho. Sabe o que eu fiz? Um culto de ação de graça. Dei glória a Deus, porque ele não me atacou. Foi nada disso, não. Eu fui atrás dele, tomei a ovelha da boca do leão e o matei. Uau! Veio um urso também, eu também matei. Como o Senhor fez com o leão e com o urso, fará também com esse incircunciso filisteu. Davi, ele tinha uma consciência de que Deus é por ele, pelo povo, que o povo não tinha. Várias vezes você vai ver lá em 1 Samuel, que o texto fala este incircunciso filisteu. Essa expressão nesse texto é importante, porque mostra que se trata de um povo que não tem aliança com Deus. Mas eles têm aliança com Deus. E Davi disse para Golias, tu vem contra mim, com lança, escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Você não afrontou o povo, você afrontou o Deus do povo. E eu vou contra você, não é na minha força, é no nome dele. E sabe quem parte primeiro? É Davi. Não fica esperando não, ele parte primeiro e ele vence. Mas não é Davi que vence, é Deus que vence. A gente conta uma história, né? Davi e o gigante. Não, irmãos, é Golias e o gigante. Porque existe um gigante por trás de Davi que as pessoas não veem. Existe um gigante por trás de nós que a gente esquece que está lá e que é por nós. E nós lutamos no nome dele, na força dele e para a glória dele. E veja só que interessante, Deus é homem de guerra e ele destrói completamente os inimigos do seu povo. E inimigo do seu povo é inimigo dele.
porque a ligação de Deus com o povo, meus irmãos, é intrínseca. Quando Jesus aparece para Paulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas vem cá, Saulo não perseguia Jesus, ele perseguia quem? A igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus, perseguir Israel é perseguir o Deus de Israel. Se levantaram contra o Senhor. E Deus então pune o povo arrogante, que se acha demais, que se levanta contra ele, contra o seu povo, contra os seus princípios. E esse povo acha que vai ficar tudo bem. Não vai não. Não vai não. Porque Deus vai se levantar em juízo contra os seus inimigos. Os inimigos disseram: nós vamos perseguir, vamos alcançar, vamos repartir os desposos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Todos morreram, nenhum sobrou, todos morreram, somente com o vento, e todos morreram. O Senhor ri do soberbo, o Senhor ri do arrogante, daquele que se levanta contra ele. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Meus irmãos, como a gente precisa confiar no Senhor e tratar de sair de uma posição de inimizade com Deus para uma posição de amizade com Ele. Porque se hoje você é inimigo de Deus por causa das obras más que você realiza, se você se levanta contra Cristo, contra a sua palavra, contra o seu povo, eu quero deixar claro para você que não existe esperança para você que não seja o perdão, o arrependimento, a confissão do pecado e a fé em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Sair dessa posição de inimizade de Deus para amigo de Deus, filho de Deus, reconciliado com o Senhor. Porque Deus, ele vai se levantar em juízo contra os seus inimigos. Ele vai fazer isso. Salmo 1 vai dizer que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se lembra que ele fala aqui: envias o teu furor e os consome como restolho? É exatamente isso que o Salmo 1 fala. Eles são como palha que o vento dispersa e que vão ser destruídos. Mas o texto também mostra que Deus é santo e incomparável. O versículo 11 e 12 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou, com a tua benevolência. E aí ele vai seguindo: mas quem é como tu entre os deuses? Ninguém. Se o Egito tributava a glória da nação aos seus deuses, o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, ele destronou cada um dos deuses do Egito por meio das maravilhas que ele foi operando. Ele humilhou os deuses do Egito. No Salmo 115, o salmista vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E eles dizem: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora, os deuses deles não passam de ídolos. Tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem mão e não pega, tem pé e não anda, som nenhum lhe sai da garganta. São mortos. O nosso Deus é um Deus vivo, incomparável. O seu amor também guia os resgatados. O versículo 13 diz: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Esse texto é extraordinário. O que é que tem de estranho aqui nesse texto? O que é que vocês percebem de estranho aqui nesse texto? Ou não percebem nada de estranho? Com a tua beneficência, pelo teu amor, com a tua benevolência, misericórdia, o Senhor guiou o povo que salvou. Até aqui tudo bem. Deus faz isso. Ele guia o povo que salva.
Mas olha o que é interessante, é a segunda parte do versículo. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Levaste à habitação da tua santidade? Como assim? Isso aqui é o que nós falamos de passado profético. É quando o profeta, movido pelo Espírito, ele vê o que acontecerá lá na frente e escreve no passado devido à convicção e certeza que ele tem de que aquilo vai acontecer. É o que nós, no Novo Testamento, entendemos ali, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 30, quando vai dizer que aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também fez o quê? Glorificou. Mas, uau! Eu ainda não estou glorificado. Mas ele já colocou no passado uma coisa que vai acontecer lá na frente? É isso aí. Por quê? Porque é certo que vai acontecer. Porque quem começou a obra é Deus. Quem prometeu é Deus. E Deus não pode falhar. Deus não pode mentir. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Então é certo que vai acontecer. Moisés já olha para o futuro e já sabe que Deus fará o que prometeu lá atrás. Ele é fiel à sua aliança e ele vai cumprir cabalmente cada uma das suas palavras. Mas diz também que as nações temem diante da sua grandeza. O versículo 14 a 16 vai falar como cai espanto e pavor pela grandeza do braço de Deus sobre as nações. E a gente percebe isso mesmo. O que aconteceu aqui em Êxodo 15, 14 e 15, já tinha sido espalhado para outros povos. É tanto que quando o povo chega diante de Jericó e os espias vão lá, eles encontram quem? Quem? Raabe, né? E o que a Raabe fala? A gente está sabendo. A gente está sabendo da destruição que aconteceu no Egito. E de como Deus de vocês tiraram vocês com o braço forte de lá e os fez passar pelo mar. Estamos com medo. Nós estamos sabendo. A fama foi na frente. As nações já estavam sabendo e estavam tremendo de medo com a chegada do povo. Porque a chegada do povo era a chegada do Deus do povo, que estava determinado a punir os povos por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua feitiçaria, da sua maldade, e dar novamente a terra que havia prometido dar, sob juramento, a Abraão. E o povo estava com medo. Deus causa esse pavor quando ele se adianta. A fama dele vai na frente. Porque Deus liberta o seu povo. Porque Deus fez o que fez na minha vida e na sua vida, e fez o que fez com Israel. Paulo é muito claro, quando em Romanos 9 vai dizer porque ele fez o que fez. Para engrandecer o seu nome em todas as nações. E o que é que está acontecendo aqui? As nações estão tremendo diante dos feitos gloriosos do Senhor. Diante de Deus, ou o homem treme de medo, ou ele se curva em adoração. Não existe outra atitude. Ou você deveria sair daqui desse templo hoje, morrendo de medo, porque Deus se levanta contra os seus inimigos. Você deveria sair daqui com pavor. Você deveria ter pesadelo toda noite. Você deveria precisar tomar, como é o negócio lá que o pessoal toma para não é maracujina não, que é muito fraco isso aí. Você tinha que tomar remédio taxa preta, com medo de morrer de uma apneia do sono, de um ataque cardíaco e para o inferno. Porque se você não é amigo de Deus, você é inimigo de Deus, a sua vida corre um grande perigo. Você deveria estar morrendo de medo. Diante de Deus, ou você treme assustado e de pavor. Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou então, você se prostra em adoração com o coração alegre, sabendo que Deus é por você. Sabendo que você já foi perdoado pelo sangue do Cordeiro. Sabendo que você é filho de Deus. Que nenhuma condenação há.
para os que estão em Cristo Jesus. É assim que eu me deito toda noite. É assim que eu vivo todo o tempo. Deus é por mim. E eu sou por Ele. Ele é meu e eu sou dele. Eu tenho aliança com Ele, eu sou perdoado por Ele, eu tenho vida eterna, porque Cristo morreu por mim. Nenhuma condenação, nenhum peso pesa sobre mim. Quem crê em Cristo não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Eu estou na vida, eu estou na luz, eu estou em Deus, eu estou em Cristo, eu tenho esperança. Mas e você? Você que Deus trouxe aqui nessa noite, que eu nem te conheço. Como é que você vai sair daqui hoje? Tremendo de medo? Ou reconhecendo a grandeza de Deus, confessando Jesus como Salvador da tua vida, e em relacionamento íntimo com Ele? As nações temem diante da grandeza dEle. E o Senhor reina eternamente. Essa é uma expressão que finaliza esse parágrafo aqui. E é a primeira vez que essa expressão ocorre nas Escrituras. É a certeza de que Deus reina, e reina desde sempre. Antes de Faraó reinar, o Senhor já reinava. O Senhor reina de eternidade a eternidade, Ele é o grande rei. Quando o rei Uzias morreu, diz Isaías que viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os reis morrem, os reinos passam, os reis mudam, os presidentes mudam, as eras mudam, mas o Senhor permanece no seu sublime trono. Ele é rei para sempre e eternamente. Olha para esse rei, olha para esse Senhor. Em terceiro lugar, a gente vê aqui o louvor como resposta coletiva do povo de Deus. A gente tem Miriam, a profetisa Miriam, ela recebe essa honra. É a primeira mulher nas Escrituras a receber essa honra de ser chamada como profetisa. E aparentemente ela desempenhou um papel muito importante nos acontecimentos redentores do povo de Israel, porque o profeta Miqueias vai afirmar em Miqueias 6,4 que Deus libertou Israel pela mão de Moisés, Arão e também de Miriam. E Miriam aqui como uma líder no meio do povo de Israel, principalmente aparentemente entre as mulheres, diz que ela foi à frente com tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e também com danças. E veja só o que a gente tem aqui, uma manifestação coletiva de adoração. Não é só Moisés e os homens, são também as mulheres, adorando ao Senhor, rendendo louvores ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico. Mas não só isso, a gente também tem manifestação expressiva de adoração. A gente tem cântico, nós temos também instrumentos e nós temos dança. Só que veja só o que acontece aqui, principalmente em relação ao primeiro ponto, sobre a coletividade da adoração. E Miriam, versículo 21, lhes respondia. Esse lhes aqui e o cantai está no masculino plural no hebraico, mostrando a antífona de Miriam. É como se isso aqui fosse uma estrofe de um cântico. O cântico de Miriam é pequeno, mas é uma resposta ao cântico de Moisés e dos homens, que se torna então um único canto de adoração de todo Israel. São mais de 2 milhões de vozes exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Homens e mulheres em adoração. E assim tem que ser, porque Deus não salvou só homens, Deus também salvou mulheres. E não é apenas homem que tem que exaltar e engrandecer o nome do Senhor e cantar louvores ao seu Salvador, mas também todas as mulheres, todas as crianças, todas as pessoas têm que adorar o Senhor. Mas diz também
que eles cantaram com as suas vozes, claro, cantaram, tinha instrumentos, tamborins e tinha dança. Uma atitude aceitável e esperada para uma grande libertação que aconteceu, como aconteceu ali. É algo, irmãos, que foge à minha e à sua compreensão. A gente nunca passou por isso. A gente não tem noção do que é isso. Eu tenho alguma noção do que é isso quando eu me vi completamente perdoado dos meus pecados. Porque essa foi a minha experiência, que não se repete, não quer dizer que tem que ser assim com todo mundo, mas comigo, com o Eduardo, quando o Senhor abriu os meus olhos para o meu pecado, e eu confessei Jesus como meu Salvador, e recebi a promessa de que os meus pecados estavam perdoados, que eu era filho de Deus, meu irmão, uma alegria indizível, cheia de glória, inundou meu coração. E meu maior desejo naquele momento foi: eu quero morrer. Eu quero morrer, porque eu sei que vou estar com Deus, eu sei que vou para o céu. Eu chorava feito um bebê, chorava feito uma criança, mas de alegria, de satisfação, de poder sentir a presença de Deus, não só comigo, mas em mim. O Deus que antes eu era inimigo, agora é meu amigo e habita em mim. Uau! Isso é extraordinário. Como ficar indiferente diante de tanta beleza, diante de tanta graça, diante de tanto amor? Para mim foi impossível. E para esse povo também foi impossível. Os seus inimigos, que poderiam ser uma ameaça constante para a sobrevivência da nação, todos eles estavam mortos. Deus eliminou o exército de Faraó. O povo está livre. É esperado a adoração coletiva de todo o povo. Mas não só uma adoração, cântico simples, mas expressões de adoração, que envolvesse não só o canto, mas os instrumentos e inclusive expressões corporais, como a dança aqui. Davi dançou também, se lembra? Quando a arca foi recuperada e ele dançou. Existe espaço para manifestação de emoção na adoração, e a gente vê isso aqui. Agora, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque Êxodo 15 não foi escrito para fazer uma teologia de culto. Deus não está estabelecendo a norma de culto que Ele quer. Ele vai fazer isso mais na frente. E mais na frente a gente não encontra o próprio Senhor narrando ou exigindo dança no culto. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A gente não encontra isso. O que a gente encontra é Deus exigindo no culto oração, louvor, pregação. Então, quando você tem um culto simples, onde o menos é mais, a gente anda por um caminho mais seguro. Porque é estranho oferecer a Deus no culto algo que Deus não exigiu. Existem duas linhas em relação ao culto. Aqueles que dizem o seguinte: se Deus não proíbe, pode. E aí você tem todo tipo de situações envolvendo culto. E tem os outros, como nós, que entendem o seguinte: aquilo que Deus não decreta, aquilo que Deus não exige, a gente não faz. Porque a gente corre o risco de acender fogo estranho, como Nadab e Abiú quiseram acender incenso e morreram fulminados, porque Deus não exigiu aquilo. Então a gente tem que oferecer a Deus no culto aquilo que Deus requer na sua palavra do culto. Agora, no culto também a gente tem expressões de emoção. Não tem problema nenhum no meio do louvor você levantar suas mãos. Na verdade, 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer que quero que os homens levantem mãos santas, orando em todo o tempo. Olha a expressão de física aqui no culto, levantando mão. É normal no culto chorar quando um louvor mexe com a gente, quando a palavra alcança o nosso coração. Você não pode ficar indiferente diante da verdade de Deus, da palavra de Deus, da grandeza de Deus ou do agir de Deus. O culto é racional, mas racional no contexto de Romanos capítulo 12, versículo 1, é razoável.
Uma vez que Deus me amou e por misericórdia me chamou para Ele, é razoável, irmãos, que eu e você ofereçamos a Ele os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto. Isso é o que Ele espera. É razoável que homens e mulheres, salvos pela graça, que alcançaram misericórdia, vivam em santidade a esse Deus. É razoável. Isso é o racional ou o espiritual. Isso não elimina da nossa adoração expressões de emoção. Não dá. Não dá. Agora, o culto tem que ter ordem. E o que a gente tem aqui, apesar de ser culto, ou de adoração, culto normal, não exigido, não é o culto ordenado, estabelecido por Deus na sua palavra, a forma como Ele quer. Mas isso quer dizer que Ele não se agradou disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer sair, quer ir lá na UNB, quer ir na praça, quer fazer um louvorzão ao Senhor, quer fazer coreografia lá fora, tem problema nenhum. O que a gente não vê é a Bíblia regulando isso aqui para acontecer no culto. Isso soa estranho. E nem faz parte da cultura brasileira isso aqui também. Isso partindo para o outro lado, em relação à cultura. Concluindo, meus irmãos, o cântico precisa continuar. A história do povo de Deus é marcada por cânticos. Moisés cantou no mar, Davi cantou no deserto, Maria cantou quando soube que seria mãe do Salvador. Paulo e Silas cantaram na prisão, e Apocalipse mostra que cantaremos diante do trono por toda a eternidade. A pergunta é, qual tem sido a sua canção? Você ainda se emociona com a salvação, ou o seu louvor virou rotina? Hoje Deus nos convida a cantar novamente, a lembrar do que Ele fez e a celebrar com alma e também com coração. O seu louvor é cristocêntrico, está centrado em Deus. O seu louvor exalta o caráter de Deus, os atributos de Deus. O louvor também é teológico. A gente não pode cantar por cantar. A gente tem que cantar a palavra, a gente tem que cantar os atributos de Deus, as vitórias de Deus, os feitos do Senhor. É isso que nós cantamos. Êxodo 15 é um poderoso lembrete de que o nosso Deus é o Deus fiel e vitorioso. Assim como libertou Israel da escravidão egípcia, Ele também nos libertou do pecado e da morte por meio de Jesus Cristo. O Cântico do Mar nos ensina lições práticas para a minha vida e também para a sua vida. Celebremos ativamente as vitórias que Deus nos concede. Não as tome como meros acasos, mas reconheça a mão poderosa do Senhor em cada livramento, em cada ação que tem acontecido na sua vida. Confiemos também na incomparável santidade e poder de Deus, diante dos desafios que vão surgir. Lembre-se de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Confie nele. Confiemos também no fato de que Ele está nos guiando em nossa jornada. Assim como Ele conduziu Israel à sua santa habitação, Ele nos guiará em cada passo do caminho. É Ele que faz isso. É Ele que salvou, sem que Israel precisasse mexer um dedo. É Ele que nos salvou por meio de Cristo, por meio da graça, sem obra nenhuma. E se Ele nos salvou como salvou Israel, e foi Ele que conduziu Israel até a sua santa habitação, a palavra de Deus também nos garante que Ele vai nos conduzir até o reino eterno dEle. Judas vai dizer no versículo 24, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, e aí ele vai exaltando a pessoa de Deus. Mas veja, Ele é poderoso, irmãos, para nos guardar de tropeços e nos apresentar imaculados diante da sua glória. É Ele que é poderoso, eu não sou. Se eu pudesse perder minha salvação, eu já tinha perdido. Tem uma música que o pessoal fala, né? Segura na mão de Deus e vai. Segure não, meu irmão, segure não. Não segure na mão de Deus. Clame a Deus, Deus, segura no meu braço. Segura no meu braço. Porque se tu segura a mão de Deus, tu solta. Agora, quando Deus segura no teu braço, meu querido, ninguém solta. Papai e mamãe moravam ali na beira-mar de Boa Viagem, uma avenida agitada em Recife. E a gente, de vez em quando, ia para a praia com os meninos, quando eles eram pequenos. E quando eu ia atravessar aquela avenida, tu acha que eu pedia para os meninos me dar a mão? Que nada, eu pegava um no braço, outro no outro. E de vez em quando ia correndo mais rápido que eles, arrastando eles assim. Eu sou pai, eu não solto o braço do meu filho.
Deus é o meu Pai, é o meu Deus, é o meu pastor, Ele não solta o meu braço. Ele vai me conduzir seguro até o fim. E alegremos-nos na soberania eterna de Deus. Seu reino permanece para sempre, nos dando segurança e esperança. Que eu e você possamos sair dessa noite aqui com o coração grato a Deus e com os nossos lábios cheios de louvor, cantando os nossos próprios cânticos do mar, em reconhecimento da fidelidade e da vitória que temos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por tua bondade conosco, pela tua fidelidade e pela tua palavra. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, hoje e sempre, por tão grande salvação. O Senhor salvou não só Israel do poder do Egito, o Senhor salvou aqueles que creem do poder do pecado, da morte e do inferno. O Senhor nos conduz, Senhor, por meio desse deserto, deste mundo árido, seco, mas é nesse mundo, andando com o Senhor, que estamos tendo experiências extraordinárias da tua provisão, da tua presença, dos teus milagres, ó Deus, e temos a plena convicção, por mais difícil que possa parecer a nossa jornada, que nós chegaremos ao nosso destino, porque é o Senhor que está nos conduzindo. Abençoe ricamente o teu povo, abençoe aqueles que estão aqui nessa noite e precisavam ouvir essa mensagem. Aplique a tua palavra ao nosso coração. Se tem porventura alguém aqui que ainda não tomou uma decisão por Jesus, que nessa noite possa se arrepender do seu pecado e confessar o teu filho como salvador da sua vida, para sair debaixo dessa posição de inimigo do Senhor, para amigo do Senhor, para herdeiro do Senhor, co-herdeiro com Cristo, para filho e filha de Deus, para que se torne como nós, verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, na pessoa do teu Filho amado, e o nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Amém.